Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Agora é o 14º estudo do Catecismo de Heidelberg. E hoje eu quero começar pedindo perdão a você, porque no último estudo eu citei Ursino, um dos teólogos reformados ou da Reforma, como um pré-reformador, quando na verdade ele é um reformador da Igreja Protestante. Portanto, se você ouviu e tem acompanhado os estudos e ouviu eu dizendo no estudo de número 13 que Ursino era um teólogo da pré-reforma, na verdade você precisa entender que ele é um teólogo da reforma. Dito isso, nós voltamos ao assunto do nosso estudo. Nós estamos estudando a pessoa de Jesus e já vencemos a primeira parte, onde entendemos o que significa dizer que o seu nome é Jesus, que ele é chamado Cristo e que Jesus Cristo é nosso Senhor. Agora entramos na parte do credo apostólico que fala a respeito do nascimento virginal de Jesus. Para que você se situe, a frase que nós estudaremos do credo hoje é essa: que foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Hoje nós veremos a importância do nascimento virginal de Jesus para a pregação do Evangelho, bem como as implicações do nascimento virginal de Jesus à nossa vida como um todo. E dito tudo isso, a pergunta de número 35 do Catecismo de Heidelberg é a seguinte: qual a importância das palavras Cristo foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria? A resposta é que o eterno Filho de Deus, que é e permanece verdadeiro e eterno Deus, tomou sobre si a verdadeira natureza do homem, da carne e do sangue da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo. Que ele deve ser também verdadeiro descendente de Davi, igual a seus irmãos em tudo, exceto quanto ao pecado. O que significa dizer que Jesus nasceu da Virgem Maria por obra do Espírito Santo? Significa dizer que através desses dois agentes, o Espírito Santo e a Virgem Maria, Jesus foi concebido como alguém que tem em sua natureza ou em seu ser a natureza divina, porque ele é e permanece sendo o verdadeiro e eterno Deus, ao mesmo tempo que tem em seu ser a natureza humana, porque em nascendo da Virgem Maria ele divide ou toma sobre si a natureza humana, carne e sangue de sua mãe, e que então, como homem, ele compartilha verdadeiramente de tudo aquilo que nós, como homens, compartilhamos, exceto o pecado. Porque, entendendo isso, entendendo o que dizer que Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo a partir da Virgem Maria, e então entendendo que essa afirmação aponta-nos para a dupla natureza de Jesus, a humana e a divina, nós precisamos agora dar passos para entender como os evangelhos, como as escrituras afirmam o nascimento de Jesus como alguém verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, concebido de forma milagrosa no ventre de Maria. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Mateus, ao apresentar-nos Jesus, já no seu primeiro versículo, ele nos apresenta Jesus como descendente natural de Davi e de Abraão. Se você ler todo o capítulo 1 de Mateus, você verá até o versículo de número 17 a construção da árvore genealógica de Jesus, fazendo-o descendente natural de Davi e de Abraão. Qual é a importância disso? Em primeiro lugar, a importância disso é colocar Jesus no mundo dos homens, no mundo real, como um ser humano, um descendente verdadeiro e legítimo dessas figuras tão importantes para o judaísmo e também para a nossa fé cristã. Em segundo lugar, a importância reside no significado dos títulos que filho de Davi e filho de Abraão trazem. Porque como homem, descendente legítimo de Davi, Jesus é aquele que em seu ministério vai reivindicar para si o trono não só de Israel, mas de todo mundo. Como homem, filho de Abraão, ao mesmo tempo Deus,
Jesus é aquele que no seu ministério vai reivindicar para si o direito de abençoar e ser bênção a todas as nações, como Deus prometeu a Abraão. E é por isso que é tão importante nós entendermos e crermos no nascimento virginal de Jesus como uma expressão da sua dupla natureza. Porque como homem ele é filho de Davi e de Abraão, mas só como Deus ele pode cumprir perfeitamente as profecias e as promessas que foram feitas a Davi e a Abraão. Como homem ele pode reivindicar para si o direito da descendência natural, mas como Deus ele pode cumprir efetivamente o que nenhum outro descendente natural, tanto de Davi como de Abraão, conseguiram cumprir. Deus prometeu a Davi um trono, um rei que reinaria para sempre e regeria as nações com seu poder. Alguém que ele chamaria de filho e alguém que ele teria dessa maneira. Nenhum dos descendentes naturais de Davi conseguiu cumprir essa promessa, porque em todos os momentos houve pecado e o pecado ofuscou o brilho da promessa que Deus fez a Davi. Nenhum dos descendentes de Abraão conseguiu abençoar as nações como Deus tanto lhe prometera, porque em algum momento o pecado tomou conta da descendência de Abraão, alcançou a descendência de Abraão e ofuscou todas as promessas que lhe foram feitas. No entanto, Jesus, nascendo da Virgem Maria por obra do Espírito Santo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, traz em si a possibilidade e a efetividade do cumprimento dessas promessas, porque ele não conhece o pecado, porque ele vive em obediência a Deus, ele é capaz de cumprir as promessas feitas a Davi e Abraão. Então, o que significa dizer que Jesus é concebido por obra do Espírito Santo no ventre de Maria? Significa dizer que ele tem duas naturezas. Qual é a importância disso? Somente tendo essas duas naturezas, sendo completamente homem e completamente Deus, não conhecendo o pecado como homem, tendo o poder divino em si, é que ele consegue cumprir as promessas feitas a Davi e a Abraão, e nós então desfrutamos dessas promessas através de Jesus Cristo. Agora, Mateus capítulo 1, versículo número 18, reforçam essa ideia. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E aqui eu quero só enfatizar a expressão sem que tivessem antes coabitado, porque há uma ideia muito clara na Bíblia de que o pecado ele é transmitido de geração em geração através da semente do homem. No entanto, quando Jesus nasce e é concebido no ventre de Maria, por obra do Espírito Santo, sem que ela houvesse coabitado, o que o texto está comunicando a nós é que Jesus nasce de maneira santa, sem pecados, sem mácula, sem dolo, e é capaz então de viver em perfeita obediência a Deus, uma vez que nasceu dessa maneira milagrosa. De maneira que dizer que Jesus nasceu ou foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria é dizer que ele é inteiramente Deus, inteiramente homem. E agora eu quero olhar para o texto de Filipenses capítulo número 2 e entender algumas implicações práticas disso, a partir do movimento da encarnação de Cristo. Filipenses 2 nos diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que essa concepção miraculosa de Jesus, a encarnação de Cristo, é um movimento de serviço. Deus nos serve através do seu Filho Jesus, fazendo-o encarnar e viver entre nós como verdadeiro homem. Perceba, sendo Deus e não julgando com usurpação o ser Deus, Jesus se esvazia e assume a forma de um servo,
tornando-se em semelhança de homens. O movimento da concepção de Jesus no ventre de Maria é um movimento de serviço. É um movimento onde Jesus abre mão de toda a sua glória, de todo o seu poder, de toda a sua majestade, abre mão da sua comunhão com o Pai nos céus, sabendo que em algum momento do seu ministério ele teria que se ver completamente separado do Pai, para nos servir com a sua própria vida. Mas em segundo lugar, o movimento da encarnação de Jesus é também um movimento de obediência. Obediência não a nós, mas obediência a Deus. O texto continua dizendo: e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Quando Jesus desce à terra, quando ele é colocado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, ele o faz assim em obediência à vontade do Pai. Ele não faz por um prazer estético, ele não o faz por um impulso, mas ele o faz por uma obediência consciente à vontade do Pai. De modo que nós não apenas somos servidos por Deus através da concepção de Jesus ou do nascimento, da encarnação de Jesus, mas nós somos servidos por Deus através do nascimento e da obediência fiel de Cristo até o fim. Porque alguns falam, e eu concordo, que desde o começo de sua vida aqui na terra, Jesus já anunciava a sua morte. Mas a vida de Jesus aqui na terra, a vinda de Jesus, a concepção de Jesus através da Virgem Maria, ela só alcança o seu sentido pleno à medida em que nós a contemplamos do ponto de vista da cruz. Jesus foi concebido para morrer na cruz, e nenhuma das suas atitudes, nenhum dos seus ensinamentos, nenhum dos seus atos teriam sentido se ele não fosse ou não tivesse sido obediente até a morte, e morte de cruz. De maneira que a concepção de Jesus é um movimento de serviço, mas é também um movimento de obediência à vontade de Deus. E por fim, é um movimento que não termina na sua morte, mas termina e culmina na sua exaltação. É porque Jesus nos serviu em obediência a Deus, que Deus também o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E o que esse entendimento de que a encarnação de Cristo, o seu nascimento virginal como um verdadeiro homem, mesmo sendo Deus e tendo todo o poder, nos leva a entender, é o caminho do Evangelho, é o convite do Evangelho, que nos convida a nos dobrarmos diante de um Deus que, antes de reclamar toda a autoridade que lhe é devida, se entregou por nós em obediência à vontade de Deus, servindo-nos com a sua própria vida. É o entendimento de que a glória que pertence a Cristo Jesus lhe pertence porque, com toda a autoridade que ele tinha, ele escolheu se entregar por nós, servindo-nos com a sua obediência. E agora sim, ele é exaltado à destra de Deus. Ele tem um nome que está acima de todo nome, e diante dele os nossos joelhos se dobram, nossa língua confessa o seu senhorio, para a glória de Deus Pai. Porque nós entendemos a sua obediência, o serviço que ele nos presta. Nós reconhecemos que não merecemos, então nós o exaltamos como Deus o faz. E ainda que nós não consigamos o exaltar, ainda que há entre nós, há na terra alguns que não o exaltem, todos confessarão, porque Deus o exaltou. Nesse movimento de fazê-lo encarnar e depois de glorificá-lo, tendo entre uma coisa e outra todo o ministério de Jesus e a morte de Jesus na cruz. De modo que nós chegamos no ponto onde podemos entender
que o nascimento virginal de Jesus, concebido através do Espírito Santo, confere-lhe a natureza humana, ao mesmo tempo que lhe confere a natureza divina. Que entender isso é entendê-lo como alguém que cumpre todas as promessas de Deus feitas no Antigo Testamento. É entendê-lo como aquele que cumpre plenamente os requisitos de Deus em nosso favor. É entendê-lo como servo obediente de Deus, que agora é exaltado, diante do qual nós nos dobramos e nos curvamos. É entender que na sua humilhação, em se fazendo pequeno, em se fazendo uma criança, há também demonstração de todo o seu poder, de toda a sua grandeza, assim como há demonstração de toda a sua graça, de toda a sua misericórdia, de todo o seu amor. De modo que agora nós podemos ir para a pergunta de número 36, que nos questiona qual a importância tem para você o fato de Cristo ter sido concebido e nascido sem pecado. E a resposta é que Ele é o nosso mediador e com a sua pureza e perfeita santidade cobre diante de Deus o meu pecado, no qual eu fui concebido e nasci. A primeira importância vem através da palavra mediação. Entender que Jesus se fez homem, mesmo sendo Deus. Entender que Ele viveu entre nós e como homem morreu por nós, sem pecar. É entender que também como homem, Ele representa toda a humanidade. Romanos diz, se por um homem o pecado entrou no mundo, também por um homem ele foi tirado, ele foi redimido, ou o mundo foi redimido por causa da obediência desse homem. Hebreus 2, 17 e 18 diz, por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados, de modo que Cristo hoje, em tendo vencido todas as tentações, em tendo sido fiel e obediente a Deus em todas as suas atitudes, em toda a sua vida, nos representa diante do Pai como sumo sacerdote, misericordioso e fiel. De modo que quando nós somos tentados e falhamos, quando nós somos tentados por Satanás e pecamos, temos alguém que nos representa diante de Deus e faz por nós propiciação pelos pecados. O que significa? O sangue de Cristo cobre os nossos pecados, de modo que agora, quando Deus olha para nós, Ele já não olha para as nossas obras, para os nossos pecados, para o que fazemos ou deixamos de fazer, mas Ele olha pelo que Cristo, como verdadeiro homem, sofreu em nosso lugar, pagando como verdadeiro homem o preço do nosso pecado e ressuscitando como Deus ao terceiro dia, vencendo a morte e garantindo-nos vitória sobre a morte e o pecado. Porque é tão importante entender que Jesus foi concebido no ventre da Virgem Maria por obra do Espírito Santo. Porque é tão importante entender as duas naturezas de Jesus. Porque como verdadeiro homem, Ele nos representa diante de Deus, tendo morrido pelos nossos pecados, feito propiciação pelos nossos pecados. Agora é o nosso sumo sacerdote, o sacrifício que faz a mediação entre nós e Deus. Agora, por que é tão importante entender que Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, e como verdadeiramente homem, Ele cumpriu todos os mandamentos e a lei? Em segundo lugar, porque Jesus é aquele que nos comunica que Deus não alterou o seu padrão. Deus não mudou as suas exigências, Deus não conformou as suas expectativas à nossa realidade. Ele não espera que nós o tragamos como oferta, menos do que a sua palavra exige de nós. Mas sabendo que nós não podemos cumprir todas as suas exigências, Ele
nos dá Jesus, que como homem, como eu e você, é capaz de cumprir todas as exigências da lei, é capaz de cumprir tudo aquilo que a palavra de Deus exige do homem em nosso lugar, e em cumprindo, mostrar para cada um de nós que o padrão divino não mudou, que a lei de Deus continua a mesma, que a palavra de Deus continua a mesma, que Deus não mudou em suas exigências, mas através da sua graça, Ele nos dá Cristo, que cumpre a lei por nós, morre em nosso lugar, ressuscita vencendo a morte, habita o nosso coração através do mesmo Espírito Santo que o colocou no ventre da Virgem Maria, e em habitando os nossos corações nos habilita a cumprir a lei e nos aproximar do padrão divino. A encarnação é importante porque ela torna possível, através da graça, alcançarmos o padrão divino, ainda que não plenamente, mas alcançarmos o padrão divino. Eu termino lendo com você Isaías 53, 10 e 11. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando dera ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Porque é tão importante nós entendermos que Jesus, concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, nos foi dado como oferta. Porque como verdadeiro homem, Ele é capaz de cumprir as exigências da lei em nosso favor. Como verdadeiro homem, Ele pode morrer na maldita cruz em nosso favor, para que como verdadeiro Deus, Ele ressuscite, vencendo a morte e o pecado, e nos dê a possibilidade de uma nova vida em seu nome, através do seu sangue. Para que como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Ele nos sirva com a sua vida e nos transforme com o seu poder, justificando-nos e levando sobre si todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. O homem Jesus subiu até a cruz, e mesmo nunca tendo pecado, Ele sofreu o castigo por todos os pecados que eu e você e toda a humanidade comete e cometeu. O homem Jesus subiu até a cruz, e mesmo nunca tendo conhecido, ou nunca tendo dado a Deus motivo para conhecer a sua ira, a conhece, servindo-nos com a sua obediência. O Deus Jesus subiu até a cruz, abrindo mão de todo o seu poder, de toda a sua glória, de toda a sua santidade. E na cruz, o Deus Jesus se viu longe de Deus Pai e foi entregue por mim e por você. O homem Jesus desceu a cova, e quando todos diziam que era o fim da história, o Deus Jesus ressuscitou com todo o seu poder e glória. E agora, homem e Deus comunicam a graça da glória de Deus a cada um de nós, através do Santo Espírito, mesmo que por toda a sua obra colocou Jesus no ventre de Maria, agora é colocado dentro de nós e nos habilita a viver a vida de Cristo. Que Deus te abençoe e que o entendimento dessas duas naturezas de Cristo te faça compreender um pouco mais a grandeza, a profundidade e a largura da graça do nosso Deus. Até o próximo estudo.